para estar trazendo a palavra de Deus. E depois, no final, né, Gia prepara o louvor das crianças. Amém? Saúdo a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje eu estava ouvindo então os louvores ali. E eu havia preparado uma outra mensagem, mas quis Deus que essa mensagem ficasse para um outro sábado. E essa mensagem, que eu estava meditando nela enquanto os louvores eram entoados a Deus, estava tratando de transformação. Aleluia. O mundo tem tentado nos transformar da maneira do mundo. Mas nós temos que ser transformados da maneira do Espírito Santo. Glória a Deus. E glória a Deus que eu estou vendo um monte de desviados dentro da igreja. Todos nós somos desviados. Amém? Amém. Nós somos desviados do caminho do mundo. Glória a Deus. Estamos no caminho de Deus. Por isso estamos aqui dentro. Amém? Então, glória a Deus por sermos aqueles desviados que estão esta noite Glória a buscando o Deus. Senhor. Amém. Amém? A sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1, o Velho Testamento, para quem não sabe. Por volta, na minha Bíblia, o número da página é lá por volta de 800 e alguma coisa. Livro de Daniel. É logo após Jeremias ali, você vai ver Jeremias, Ezequiel, Lamentações, Ezequiel, depois então vem Daniel. Amém? Todos acharam? Livro de Daniel, capítulo 1. Eu creio que vocês já tenham ouvido essa mensagem. Hoje ela vai tratar algo diferente aqui. A igreja achou? Amém. Livro de Daniel. Em reverência à palavra do Senhor, vamos nos colocar de pé. Daniel, capítulo 1. Isso. Livro de Daniel, capítulo 1. Amém? Irmãozinhos que não acharam aí. Daniel, capítulo 1. Todos têm Bíblia? Alguém que não tem Bíblia, por favor, se colocar ao lado de alguém que tem a Bíblia. Para acompanhar a leitura, tá? Daniel, capítulo 1. Nós vamos ver aqui nesse texto que antes mesmo que o nosso Senhor Jesus pisasse essa terra como homem, Satanás já vinha tentando transformar, mudar de direção, de caminho, de entendimento aqueles que serviam a Deus. Então vamos ler versículo 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, o rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, ou seja, a tomou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinai, para a casa do seu Deus. Vocês podem ver que o seu Deus aqui já está com letra minúscula.
e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Ou seja, aquele Deus não era o mesmo a qual Daniel servia. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinarem-se a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária de finas iguarias da mesa real e de vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais foram assistidos pelo rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá. Prestem bem atenção nesses nomes agora: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, o de Daniel de Beltesazar, o de Ananias de Sadraque, de Misael a Mesaque e de Azarias a Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim por fez em perigo a minha cabeça com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele entendeu e os experimentou durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber. Ele lhes dava apenas legumes e água. Ora, a estes 4 jovens deu o conhecimento e a inteligência, e em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que a todos os magos e encantadores que haviam em todo o reino.
Daniel continuou até o primeiro ano do reinado de Ciro. Não feche sua Bíblia, apenas feche seus olhos um momento. Nós já louvamos ao Senhor. Creio que fizemos com que a adoração no céu fosse parada para que Deus ouvisse a adoração que foi feita neste lugar. Eu creio que o Espírito Santo de Deus já está neste lugar, passeando sobre cada um aqui, tocando no coração de cada um nesta noite. Se você ainda não atentou a atenção de Jesus, do Espírito Santo para você, faça isso agora. É a sua oportunidade. Faça com que o Espírito Santo chegue aonde você está. Toque no seu coração. Se alegre com a tua adoração a Ele. Esqueça o mundo lá fora. Esqueça o mundo no qual você está vivendo. E apenas transporte-se para o mundo espiritual. Na qual Deus, na qual Jesus Cristo está ali. De braços abertos. Conversando com você. Tocando em você. Acarinhando você. Porque você é filho amado. Façamos essa oração. Senhor Pai. Pai, nós queremos a Tua presença, Senhor amado. Queremos o conforto, Senhor amado, dos nossos corações, Senhor. Pai amado, se existe alguma coisa em nós que te desagrada, Pai, pedimos a misericórdia, Senhor, que retire, Senhor, de nós. Pai amado, nós queremos ser aqueles verdadeiros adoradores na qual o Senhor virá buscar, Senhor amado. Pai, permita que assim seja, Senhor, e que nós possamos, Pai, te adorar com o mais profundo do nosso coração. Ainda que o mundo lá fora tente nos tirar, Senhor amado, deste caminho e dessa visão, Senhor. Pai amado, nós não queremos ser os mais perfeitos adoradores da terra, mas sim adoradores que te adoram de coração. Pai amado, nós não queremos falar palavras bonitas, nem temos o total domínio da dicção. Mas nós queremos sim que o Senhor se alegre quando nós abrimos as nossas bocas para te louvar e te adorar. Porque falamos do nosso coração, daquilo que nós sentimos, daquilo que nos alegra, que é sentir a presença do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Senhor amados, como pecadores que somos, Senhor amado, te pedimos e te clamamos nesta noite, Senhor. Te compadece de nós. E vem até os nossos corações. Cada coração essa noite aqui, que está dentro deste telhado, Senhor amado, desta casa, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, a chegar a cada coração. Venha fazer a mudança, Senhor amado, que o Senhor necessita fazer, Senhor. Venha fazer os reparos que o Senhor acha que tem que ser feito, Senhor. Mas nós te clamamos, Pai amado. E em momento algum, Senhor amado, esquece de fazer, Senhor amado, a Tua obra sobre nossas vidas. Se nós ainda não te alegramos totalmente, Senhor amado, faça, Senhor amado, com que nós, Pai, sentimos, Pai, a presença do Teu Espírito. E assim, entendemos de uma vez por todas que o Senhor é aquele que nos traz o nosso sustento, a nossa alegria, o nosso entendimento. E, Pai amado, como servo que eu quero ser nesta noite, Senhor, se ainda existe alguma coisa no meu coração, Senhor amado, que te desagrada, eu peço a Ti, Senhor, e clamo, leva para bem longe, Senhor. Limpa esse vaso, Senhor, e permita que o Teu Espírito Santo, Pai, venha habitar. Usa a minha boca, se for da Tua vontade, e vem falar com a Tua igreja, vem falar comigo, Senhor. Que não seja eu a falar, mas sim o Teu Espírito Santo, Senhor. É isso que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Você pode sentar. Amados, servir a Deus requer, acima de tudo, uma demonstração de fé em tempo de mudanças e necessidades. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E eu creio que nós já estamos vivendo o Apocalipse. Nós estamos vivendo tempos em que o mundo vem tentar mudar as nossas convicções.
os nossos pensamentos. Mudar até mesmo o nosso entendimento. Porque todos conhecem a história de Jó. E teve algum momento em que Jó, depois de ter perdido tudo, aonde Jó iria, eu creio, talvez visualizasse o porto seguro, que era a sua companheira, que era a sua esposa, apesar de ter tudo o que aconteceu com a vida daquele homem. Talvez eu me coloque um pouco no lugar dele, e pensando assim, tanta coisa me acontecendo, de repente eu vou chegar àquela que Deus me deu para estar do meu lado, para me ajudar, para ouvir uma palavra de conforto. E o que aquela mulher diz para ele? Amaldiçoa este teu Deus e morre. Ou seja, muitas vezes nós estamos procurando um porto seguro nas pessoas que a gente tem à nossa volta. E às vezes esta mesma pessoa, em vez de nos ajudar, mas nós não podemos culpar essas pessoas. Porque ao homem foi dado o livre-arbítrio. Aquele que quiser amar a Deus e fazer segundo o coração de Deus, que assim o faça. Mas eu tenho para te dizer, e a palavra diz, ainda que uma mãe venha se esquecer de um filho, o Senhor diz, eu jamais me esquecerei de ti. Glória a Deus, aleluia. Ainda que você possa estar distante dos caminhos do Senhor, ainda que o mundo tenha tentado te tirar da visão, eu te digo, o Senhor te ama. Glória a Deus. O Senhor te espera. Mas uma coisa tem que ficar bem clara na nossa mente. E eu ouvi isso à tarde, por acaso. Aliás, eu e o irmão Márcio, né, mano? Quando o pregador disse: que Deus espera. Aliás, nós pedimos a Deus que Deus venha abrir a porta, não é verdade? Que Deus abra a porta que está fechada, que estamos pedindo, que estamos clamando. Mas Deus diz assim: primeiro mexe os teus pés, caminha em direção à porta, então eu abrirei a porta. O problema, amados, é que nós queremos que a porta seja aberta e alguém venha de dentro daquela porta, nos pegue pela mão e nos leve até lá para dentro. Não é assim? Não é assim com muitos? Deus espera que você caminhe até a porta. E quando você estiver perto da porta, quando você estiver levando a mão para abrir a porta, ela se abrirá diante de ti, sem que você toque nela. E aqui nós vemos que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, vamos ler aqui, no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, o rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então o Senhor entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, alguns dos utensílios da casa de Deus e levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, não do nosso Deus. Porque vocês podem ver que o Deus aqui está com letra minúscula, o nosso Deus é maior. Amém? E os pôs na casa do tesouro do seu Deus, que não é o nosso. E disse o rei a Aspesar, o chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como a dos nobres. E dentre estes filhos desta linhagem,
achou-se, no versículo 4, jovem sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em todas a sabedoria, doutos de ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem ao palácio do rei e ensinar a cultura e a língua dos caldeus. Ou seja, ele queria passar os costumes dos Deus dele a esses jovens que tinham um determinado entendimento, como ele assim narrou que fosse buscado. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em sabedoria, para que fossem mudados o seu modo de pensar e adorar ao Deus deles. Não é assim que nos diz aqui? Ou seja, aqui já começou o primeiro passo para transformar a vida, e eu já coloco para os nossos dias. O mundo aí fora está fazendo isso. O mundo aí fora vem tentando mudar, melhor dizendo, a sua convicção, a sua crença, o seu modo de amar a Deus. E nós vemos muito aí fora, ouvi dizer que todos os caminhos levam a Deus, não é verdade? Mas na minha Bíblia, eu não sei se a minha Bíblia está errada, talvez a minha Bíblia esteja errada, porque lá em João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu não sei se é a minha Bíblia que está errada, eu posso estar pregando algo errado, porque todo mundo fala aí fora que todos os caminhos levam a Deus. É Satanás tentando mudar, tirar do foco. E o mais incrível é que ele vai tirar do foco, sim, muitos dentro da casa de Deus, dessa visão. E lá em Mateus 7, você verá que o Senhor disse: nem todo aquele, melhor dizendo, que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos não entrarão no reino dos céus. Eu não sei se eu entrarei no reino dos céus. Todos os dias eu peço para que Deus me perdoe as minhas falhas, e que eu venha fazer aquilo que está no coração dele, da vontade dele. Mas eu também sei que muitas vezes eu faço as minhas, como qualquer um de vocês. E quem dera a Deus que quando Jesus vier, eu esteja no meio daqueles que serão arrebatados. Que Ele seja aquele que vai ouvir a minha voz e dizer: eu reconheço as tuas obras, reconheço acima de tudo o teu coração. Porque engana-se aquele que nunca fez mal a ninguém, que nunca matou nem uma mosca, uma barata, que só fez o bem, entrará no reino dos céus. Você pode fazer bem a sua vida inteira, fazer doações a sua vida inteira, tirar mendigos da rua a sua vida inteira. Mas se você não tiver Deus, não buscar a Deus, não ter Jesus no seu coração, de nada adianta você fazer o que você fez a sua vida inteira. Amém? Então, o rei determinou que a esses fosse dada rações diárias de finas iguarias de mesa real e do vinho que o próprio rei bebia e comia. E que assim fossem mantidos por 3 anos esses jovens, a cabo dos quais seriam assistidos pelo rei. Vocês estão entendendo? O mundo vai te oferecer o melhor que tem aí. E não vamos ser aqui hipócritas, dizer que nada que tem no mundo é bom. A maioria das coisas que tem no mundo é boa, porque foi feita pelo meu Deus. Mas Satanás vai pegar as coisas que estão no mundo, feita pelo Deus e não por ele, porque ele não tem poder de criar nada. E ele vai tentar usar as coisas boas e maravilhosas que há no mundo para te tirar do caminho de Deus. Não é assim? Não é assim que muitas vezes você até pode pensar: eu vou lá na igreja hoje,
Ah, Satanás. Ah, tu vai na igreja hoje? Então tá. Satanás te oferece. Pega uma coisinha qualquer boa do mundo. Porque ele conhece quem que realmente quer Deus. E te oferece. Aí tu já esqueceu que tu tinha pensado em ir à igreja. Tu nem havia determinado. E tu já esqueceu. E não veio para a casa do Senhor. Ele não te ofereceu uma das finas iguarias do mundo? Amados, nós estamos constantemente sendo atraídos pelas coisas do mundo. Preferimos as coisas do mundo e não queremos as coisas de Deus. Talvez possa ser chato vir aqui ouvir um pastor gago pregar. Mas quem me conheceu há mais tempo sabe que eu não conseguiria falar uma frase inteira sem dar uma gaguejada. Amém. Eu estou aqui por misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Mas uma coisa Deus me batizou. Com o nome da beleza. Amém? Então, amados, para descontrair um pouquinho. Satanás tem te oferecido todos os dias o mundo. E vai continuar a te oferecer todos os dias o mundo. Mas veja bem agora aqui. Entre esses que estavam lá, achavam-se o quê? 4 homens que amavam a Deus sobre todas as coisas. Chamavam-se Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E vejam bem o que eu vou dizer para vocês. Eu não quero de forma alguma me colocar acima de qualquer pastor ou pastora, ou bispo, ou seja lá o que for, a sua autoridade dentro da igreja. Mas uma coisa Deus me chamou muito a atenção. Isso me incomodou muito. E quando eu coloquei isso para alguns pastores, eu fui criticado. Quantos de vocês já ouviram falar que lá na fornalha estava Sadraque, Mesaque e Abednego? Vocês já não viram isso? Quantas pregações vocês já ouviram na qual foi citado que lá estava Sadraque, Mesaque e Abednego? Não foi? Mas eu te digo que lá não estavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Lá estavam quem? Ananias, Misael e Azarias. Não eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês estão entendendo? Eles não aceitaram essa mudança que o mundo queria oferecer a eles, porque eles já tinham um nome. Eles negaram serem chamados por esses nomes. Que o próprio rei, vocês podem ver aqui, ó, o chefe dos eunucos, tá, por ordem do rei, lhes pôs, o que diz ali? Outros nomes. Então não era o nome deles. Porque somente Jesus teve a glória, a honra e o poder de mudar o nome. Como é que se chamava Saulo? Paulo. Saulo.
Eu quis dar uma pegadinha e eu peguei. E Jesus disse a Saulo, a partir de hoje te chamarás de Paulo. Não. Era Saulo. Jesus pôs o nome dele de Paulo. Não era? Somente Jesus teve esse poder. Só que aqui, como Satanás quis ser igual a Deus em tudo, até nisso ele tentou ser igual a Deus. Tentando mudar o nome desses homens. E eles não aceitaram. Eu fui criticado por isso, amados. Mas o meu Deus está me dando esse entendimento. Esses homens negaram serem trocados de nomes. E vocês podem ver mais para baixo. Né? Então, o de Daniel, o de Beltesazar, né? que seria chamado de Beltesazar. Não é isso que diz aí? O de Ananias seria chamado de Sadraque. Misael de Mesaque. E Azarias de Abednego. Não foi? Mas eles não aceitaram. Resolveu Daniel então, firmemente, com poder, com autoridade, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitissem não contaminar-se. Quantos de nós, infelizmente, aceitam essa contaminação? Vocês estão entendendo? Vocês estão prestando atenção? Vocês estão entendendo? Então, servir a Deus requer uma demonstração de fé em tempo de mudanças e necessidades. Abrir mão da nossa fé quando somos tentados ou perseguidos significa o quê? Preste bem atenção. Uma coisinha que eu anotei aqui. Abrir mão da nossa fé, ou seja, daquilo que está em nós, quando somos tentados e perseguidos, significa perder as melhores oportunidades para que Deus manifeste em nós a sua glória. Vocês me entenderam? Abrir mão da minha fé, aceitar aquilo que o inimigo me oferece. É perder as melhores oportunidades para que Deus se manifeste em mim a sua glória. Deus nos mede segundo a nossa conduta, segundo aquilo que está em nós, segundo aquilo que nós colocamos como prioridade. Se está dentro da casa do Senhor, assim como vocês colocaram em pleno sábado à noite, a prioridade está dentro da casa do Senhor. Amém. Não aquilo que o inimigo te colocou no coração, minutos ou horas, ou talvez no início desse dia. Um plano que você arquitetou, o que ele te ofereceu de repente estar aqui, estar lá, sei lá onde, mas você resolveu estar aqui na casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus por isso. Você alegrou o coração do Senhor. Satanás vai tentar fazer você mudar princípios e valores, mas mantenha-se fiel. Como então Daniel manteve-se fiel aqui e não se contaminar. Ora, Deus, lá no versículo 9, ora, Deus concedeu a Daniel, preste atenção nessa palavra, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, então: eu tenho medo do meu senhor, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele
o vosso rosto mal abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim, colocareis em perigo a minha cabeça contra o rei. Olha, vejam só. Até mesmo. E aí você pode entender aqui que seria aqui um espírito, um demônio, com medo do seu chefe, do seu superior, que é Satanás. E eu não sei se você já ouviu, isso está no livro que a irmã Fernanda tem, nos emprestou. Como é que é o nome do livro, irmã? Quando o inimigo ataca, né? Amado, se você preste bem um pouquinho atenção nisso que eu vou dizer aqui. Se você não conhece esse livro, procure conhecer. Veja bem o que um demônio mais instruído, com mais prática, diz aquele outro demônio que não está tão instruído assim, não tem tanta prática. Quando ele pensa em atacar você, o que o demônio mais inteligente diz para ele? Não vai lá não. Não ataca lá não, porque aquilo lá é uma serva, é um servo, é uma serva de Deus. Tu vai te quebrar. Não vai lá. Espere ele esfriar. Quantos de nós muitas vezes tem esfriado na fé, tem aceitado? E aí é uma vítima, uma presa fácil para o inimigo. Não te esfria, não. Até muito pelo contrário. Entra no fogo. Entra no fogo do Espírito Santo. Pula, clama, ora. Porque se tu esfriar, aquele demôniozinho fraquinho, que nem prática tem, tu não é nem páreo para ele. Te mantém firme na fé. Não aceita aquilo que o mundo te oferece, aquilo que Satanás te oferece. Não aceita, mano. Prosseguindo. Então Daniel diz ao cozinheiro-chefe, a quem é o chefe dos eunucos, que foi encarregado a cuidar de, vejam bem, de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Se eles houvessem, você entenda aqui, ó, se eles tivessem aceitado a troca dos nomes deles, aqui eles já estariam sendo chamados de... Não, a própria Bíblia continua narrando que eles eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Não, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles continuam sendo Daniel. Que mais, gente? Ananias, Misael e Azarias. Então eles não aceitaram. E aí então Daniel diz para ele: experimenta, te peço-te 10 dias que nos alimente com legumes e água. E então veja se a nossa aparência mudará. Não é isso que diz ali no versículo 13? E então eles foram atendidos, e no fim dos 10 dias a aparência deles estava melhor que aqueles que recebiam o melhor que está no mundo. Aleluia. Amados, não aceite aquilo que o mundo quer te empurrar, não. Glória a Deus. Segue no teu leitinho, como diz a Laura. Segue no teu legumezinho, no teu arrozinho com feijão. Mas segue, buscando, te consagrando, não sendo santo, porque você jamais será santo. Você vai cair, talvez até caia. Mas a palavra diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Glória a Deus, aleluia. Bom é que você não caia. Bom é que você se mantenha. Pecador sim. Mas os olhos de Deus voltados para ti. Glória a Deus.
Os lábios do Senhor se abrindo com aquele sorriso maravilhoso quando Ele olha para ti. Ah, minha filhinha caiu, pecou. Se eu me alegro tanto com ela. Filha, levanta. Imagine a cena. Deus chamando Jesus, é aqui, Jesus. Vai lá. Coitadinha. Ela nem conhece aqui, Jesus. Ela nem conhece o meu reino. E quer vir para cá. Vamos lá, vamos ajudar ela. Amados, nós não conhecemos o reino de Deus e queremos estar lá com eles. Satanás, na sua tamanha ignorância, foi expulso de lá e ele conhece. O que diz em João 8,32? Conhecereis a verdade vos libertará. Ele não quer que você conheça o lugar maravilhoso que existe lá, que à sua espera. E ele vai fazer de tudo para tirar você deste lugar. Mas Deus está lá, de braços abertos, esperando que você venha. É uma vida só, é rapidinho. É rapidinho. Não se deixe, não seja um idiota, não seja um burro. Se você se diz tão esperto, você se diz tão inteligente. E aqui, amados, preste bem atenção. Aqueles que ainda estão ligados a alguma coisa do mundo lá fora. Prestem bem atenção nisso que o Espírito Santo vai colocar para vocês. Você que ainda está ligado e você está entendendo o que o Espírito Santo está falando, porque está falando com você. Eu não vou aqui falar claramente, porque somente você precisa entender. Você precisa entender. Esta coisa que te prende lá fora, que te prende ligado lá ao mundo, é tão pequeno. Você é muito maior que ela. Glória a Deus. Você é muito superior que ela. Você é muito mais inteligente. Por que aceitar? Aleluia, Jesus. Deus te capacitou. Deus não te deu um espírito de covardia, mas um espírito de valente, de guerreiro, de soldado. Por que aceitar essa coisa tão minúscula, tão insignificante, tão suja que te prende lá fora? Deus te quer com Ele. Deus se alegra quando tu te coloca diante dEle. Satanás vai te tentar tirar desta visão? Vai tentar te tirar do caminho? Vai. Mas o meu Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Deus. A palavra diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Em Apocalipse diz: aquele que vencer, eu vou colocar em uma coluna de... não lembro bem, mas ele te diz: aquele que vencer vai te colocar em lugar de exaltação. Você pode vencer. Você tem toda a condição de vencer. Essa decisão é sua. É você que tem que decidir. Mas uma coisa eu vou dizer para você. Se 1000 anos para nós é como se fosse um dia para Deus, quem aqui de nós consegue viver 1000 anos? Ninguém. Você vai viver no máximo 70, 80 anos. O que é isso aos olhos de Deus? Minutos? Não sei, talvez segundos. É muito rápido, amados. É rápido demais. Não seja um burro, um idiota. Deus não te criou para isso. Deus te colocou no mundo para ser vencedor. Para vencer e pisar a cabeça do diabo e dizer para ele: o teu lugar é aqui, debaixo dos meus pés. Você pode vencer. Basta você querer. Se você se diz muito esperto, eu até imagino a cena. O diabo ouvindo você dizer que você é esperto, que você é o cara, que você é o tal, e ele está assim dizendo: seu pai está dando babaca,
Seu pai está dando trouxa, eu te ofereço uma sujeira qualquer e tu aceita. Teu lugar é na condenação comigo. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para a sua vida eterna? Deus está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que pagam o preço. Aqueles que querem pagar o preço de estarem com Deus na glória. Porque não é fácil. Não é fácil. Ah, pastor, o senhor não passa o que eu passo. Não, eu não passo o que você passa, porque eu sirvo um Deus e procuro ser fiel com Ele todos os dias da minha vida. E se você quiser passar a eternidade com Deus, seja macho, seja mulher, seja filho de Deus. E o diabo não tem poder mais nenhum sobre a tua vida. Amém? Amém. Lá em Marcos 14, versículo 38 diz assim: vigiai. Você não precisa ir lá. Você sabe. Vigiai. Vigiai. Você sabe quantas vezes na Bíblia diz a palavra vigiar? Eu até havia anotado, eu não lembro onde eu botei. Foi numa pregação que Deus me deu e eu vou pregar ela para vocês qualquer hora dessas. Constantemente Deus diz: vigiai, para que não percas a intimidade com Deus, para que não percas o reconhecimento que Deus tem sobre ti. Não aceite doutrinas de homens. Daniel não aceitou. E após os 10 dias comendo água e legumes, comendo água vai ser ruim, comendo legumes e tomando água, até parece aquele pastor, o Cláudio Duarte, né? Amado, você vai ser o vencedor, porque Satanás vai olhar para ti e vai ver uma aura tão bonita. E aí lembre do exemplo. Aí ele vai dizer para os demônios dele: ó, esquece, nem tenta mais aquele lá, aquela lá, porque não dá. Olha lá a luz que é nele. Vamos procurar outro. Porque com aquele nós não vamos conseguir nada. Aquele já está no caminho de Deus. Nós não podemos contra ele. Seja inteligente, seja esperto. Lá no versículo 17. Ora, e veja bem, não é eu que estou falando, é a Bíblia. A estes 4 jovens, escute bem, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Você também pode ser contemplado com tudo isso. Basta você querer tomar posse. Amém? E lá no versículo 18 diz assim: vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. E então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os nomes deles continuaram os mesmos. O demônio não teve ação nenhuma sobre a vida desses homens. E em toda a matéria de sabedoria e inteligência,
sobre qual o rei fez perguntas, não se achou nenhum 10 vezes mais doutos, ou inteligentes, ou capacitados do que eles. Nem mesmo os magos e os encantadores do rei. Nem mesmo os que se diziam inteligentes, os magos, e aqueles que agradavam ao rei, que encantavam o rei, se achou igual a Daniel. Vamos lá, gente. Daniel. Mais alto, mano. Daniel. Ananias, Misael e Azarias. Grave esses nomes. E não aceite quando disserem para vocês que foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque eles não aceitaram o que o mundo ofereceu a eles. E nem você vai aceitar aquilo que o mundo vai te oferecer. Amém? Amém. Era isso que eu tinha para vocês essa noite. O Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé. Amém? Se você, por algum momento, gostaria que a Levita Jô viesse aqui e cantasse bem baixinho. Enquanto eu vou orando, enquanto eu vou fazendo clamor aqui. Se você está aqui essa noite, se isso que você ouviu nessa noite fez com que tu te arrependeu, com que viesse uma convicção de arrependimento sobre a tua vida agora, sobre os momentos em que Deus te colocou à prova, sobre aqueles momentos em que Deus te chamou e tu não quis ouvir. Deus muitas vezes te colocou em situações que tu poderia perfeitamente ter recusado aquilo que o inimigo te ofereceu. Muitas das vezes tu te viu em situações